Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Mestre Zosmo gravando mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou falar, eu vou voltar para aquela série que é Red Pill em seriados, né? E vou falar de um episódio do seriado Maluco no Pedaço, chamado Toma que o Filho é Seu. É, é uma péssima tradução o nome de. Quer dizer, tradução não, inventaram esse nome do O Maluco no Pedaço, mas para quem é muito novo e não conhece, é um seriado é, com aquele ator Will Smith, de quando ele era novo, né? Acho que é do começo da década de 90 o seriado, né? Mas quando ele era jovem e mistura meio que ficção com realidade, quer dizer, lembra um pouco a história dele, mas assim, é o seriado que fala de um rapaz que sai de uma área pobre de uma cidade chamada Filadélfia, é uma cidade que tem uma população negra bem forte, né? E vai morar na casa dos tios ricos dele em Beverly Hills, né? Que é um bairro famoso lá da classe alta em Los Angeles, né? Aí beleza. Aí tem ele, o primo dele, que não é muito talentoso com mulheres. Aí as duas primas que moram na mesma casa e os tios dele que acabam fazendo o papel de pai e mãe dele, né? Já que a mãe dele ficou lá, a mãe dele é mãe solteira e tal. Mas enfim. Mas aí a moral da história é que, mesmo para quem não conhecer, é interessante ver esse episódio, né? Que o nome do episódio é Toma que o Filho é Teu. Se eu não me engano, eu pesquisei episódio temporada 3, episódio 5, né? Mas para quem for procurar, eu vou deixar também o nome do episódio em inglês, né, no final. Mas é isso. Esse tema tem tudo a ver com a Red Pill. O que acontece então nesse episódio? Nesse episódio, uma ex-namorada do Carlton, que é o nome desse rapaz que é primo do. No serial do Will Smith chama Will Smith mesmo, né? Eles mantiveram o nome, né? É, aí que- é, nesse episódio, uma ex-namorada de Carlton, que é o primo dele, né? Aparece com o bebê nos braços falando que é filho dele, né? Do Carlton. E esse tipo de coisa é muito real na Red Pill, né? Mas contextualizando o seriado, no seriado Will, né? Criado na periferia, ele, sei lá, sei lá se ele é Chad, né? Mas pra, 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 pelo menos no contexto da comunidade negra, ele é Chad, né? Já o primo dele é aquele, até falar desse termo na série, né? Mauricinho, né? Pra quem não conhecer essa gíria antiga, seria o equivalente a Playboy, né? É, então é isso. O Will, assim, ele é chave, ele é mais ligeiro que a mulherada, ele conquista muita mulher durante a série e tal. Já o Carlton é retratado como um mauricinho, com não muito talento com as mulheres, né? Mas voltando à descrição do episódio, né? O episódio começa com o Carlton aguardando o retorno da namorada, né? Tá lá uma ele e as irmãs dele, que no caso são primas do Will, o pai e a mãe dele, todo mundo, e o mordomo, né? Que eles também têm um mordomo na série, porque é uma família rica, né? Eles estão lá no sofá aguardando o retorno da namorada, ela vai chegar, né? Mas não avisou que vinha com o filho. Aí as pessoas começam a perguntar, né? Mas a Cindy não é aquela que dispensou? A primeira pessoa que pergunta isso foi. Ele meio que disfarça, deixa pra lá, muda de assunto, né? Que as pessoas não chegam todas de uma vez, né? Cada hora alguém vai chegando e perguntando: eita, o que vocês estão esperando aqui? Vai vir a Cindy, ex-namorada do Calton. Aí outra pessoa chega e pergunta: ué, mas ela não tinha te dispensado? Até que daí, é, acho que a terceira, quarta pergunta que. Com a quarta pessoa que chega e pergunta, ele, ele já, entre aspas, para disfarçar assim, dá real e fala: tá, é verdade, ela me dispensou mesmo, mas agora está mudada, agora ela quer voltar e tal. Algo assim, né? Então vamos lá. Aí continuando, né, o episódio segue, ela chega com um bebê no colo falando que é dele. No episódio ele toma um susto e desmaia, mas daí depois eles acordam ele no sofá, né, tudo volta ao normal. Aí o pai dele, inclusive, isso aí é das cenas que tá no. Eu vou colocar pra vocês que tem um trecho do episódio, vocês conseguem ver no YouTube, que acho que deve ser o canal oficial de quem tem os direitos autorais no Brasil, que eles colocam umas cenas lá e deixam, né? Sem dar problema de direitos autorais e tal, né? Aí o pai dele contesta. Não tô acreditando nessa história não, né? O pai dele ligeiro fala: a gente só vai saber se ele é filho dele se o exame de DNA for verdadeiro. Ele até pergunta: pai, o senhor não acredita em mim? Não. O pai dele já dá a real, meio que mostrando que o pai dele é ligeiro, né? Aí é isso, o episódio vai seguindo, algumas coisas no episódio acontecem sem tanta importância, até que daí os dois decidem fugir, né? Porque o,
a família tava contra esse suposto casamento. Mas nisso aí é interessante um corte que vai ter, né? Que é um adendo que eu vou fazer. É, porque nisso o episódio às vezes acaba até enrolando um pouco, que é o Will fazendo piada com isso e tal, não sei o que, o Carlton tentando falar, não, não é meu filho mesmo e tal. O Will fala que não acredita, que acha que ele é virgem, umas coisas assim, mas uma cena que tem interessante, né? É, a mãe dele veio falar e tal, né? Olha, ter um filho nessa sua idade, quem está estudando ainda é um problema muito grande, vai atrasar a sua vida e tal. Você não tem emprego ainda, já vai ser pai. E aí o Calto pergunta, ué, mas vocês não vão me sustentar? Aí a mãe dele fala nisso, ele fica com muita raiva, ela pede pro esposo dela que chama Phil, me segura, senão não respondo por mim. É, ela com raiva, como se fosse querer ir bater nele, né? Mas essa cena, essa cena me chama a atenção porque tá uma coisa que pode acontecer nesse contexto assim, de às vezes a, a menina voltando querendo que você assuma o filho dela, às vezes você não, nem que você seja besta de fazer isso ou ela tenha mudado, porque eu sempre tenho 99% de chance de não acontecer isso, mas você pode estar num momento que não era bom para você casar nem assumir filho, porque isso vai dar um trabalho, vai dar uma despesa que você às vezes está começando sua faculdade, está começando a estudar para concurso, está começando seu curso no Senai visando alguma coisa, ou sei lá, você está numa empresa boa, por exemplo, você vê os meus cursos, meus vídeos sobre curso do Senai, sei lá, você está numa oficina e aquela oficina é boa, você sabe que você trabalhando uns 5 ou 10 anos nessa oficina, você pode montar sua própria oficina, mas você sabe que oficina gasta dinheiro para montar e tal, mas agora se você for bobão de assumir uma mãe solteira, vai pro saco seus sonhos, né? Então tem essa parte financeira também, né? Mas só para contextualizar isso, que é uma coisa que pode acontecer também, né? Às vezes essa mãe solteira na época não te quis porque ele é acomodado, ele ganha salário mínimo, mas às vezes você ganhava salário mínimo porque você tava, mas não era acomodado. Você ganhava salário mínimo porque era o que tinha, mas às vezes você começou a fazer faculdade, começou a estudar para concurso, começou um curso no Senai, para mudar de área e por aí vai, né? Mas só por não ficar grande o vídeo, vamos continuar então. Mas aí seguindo a sequência do episódio, já vou falar que tem alerta de spoiler aqui, né? Mas não. Uns episódios de 20 minutos só, não faz tanta diferença. Não. A mensagem da Red Pill vai ser interessante. Então só vou dar o alerta de spoiler. Se você quiser esperar um pouquinho para ver agora e depois continuar o vídeo, tô avisando. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vamos lá pro spoiler. Aí o episódio segue com o Carlton revelando que é virgem e que daí. E isso já é bem depois, eles vão acho que para Las Vegas, algum lugar assim, que provavelmente Las Vegas que tem muito. Você chega lá e casa lá, né? Muitas vezes o pessoal faz isso bêbado que o pessoal tira sal, mas enfim. Em algum lugar assim que tem aqueles. Você paga pra ter aqueles casamentos rápidos, né? Aí beleza. Mas aí. Não, na verdade acho que tem numa igreja mesmo, né? Eu lembrei numa igreja. Aí o Will entra lá procurando eles e tal, né? E ele só encontra o Carlton. Ele pergunta o que aconteceu, Carlton. Quando o Carlton fala, quando os pais dela viram que ela ia se casar comigo, porque no episódio eles ficam tentando contatar os pais da Cindy e não conseguem, né? Ele comenta, na verdade os pais dela tinham expulsado ela de casa, mas quando viram que ela ia casar comigo, trouxeram ela de volta, né? Então mais ou menos é isso. Na verdade, pelo que eu lembro, né? Eu não assisti de novo antes de passar o vídeo pra vocês, né? Tenho até que assistir, mas faz tanta diferença. Se por acaso eu tô lembrando errado, ela voltava com o ex-namorado também, não sei, mas também é uma coisa que acontece, né, pessoal? Eu vou falar com muito mais calma sobre essas coisas, esses casos assim e tal, em outro vídeo, porque meus vídeos andam ficando muito grandes, eu tenho que começar a fazer uns vídeos de no máximo uns 20 minutos assim, tá? Mas a moral da história é que isso acontece muito, né? No caso do seriado, o Carlton ele tinha chegado a namorar com a guria, né? Mas às vezes isso vai acontecer com alguém que sempre só te deixou na friend zone ou te deixou como o que a Red Pill chama de beta orbitador ou beta provedor, dependendo do contexto, né? Tem também o termo que usa na Red Pill, prêmio de consolação, assim. Depende muito de cada situação, mas é mais ou menos assim. Esses termos de beta provedor é o cara que ela conhecia, ou que ela conhece depois, que depois dela rodar muito no carrossel. Carrossel é a menina que transou com vários, né? Só pessoal, alguma hora eu vou fazer um vídeo das gírias da Red Pill pra quem não tá
contextualizado ainda, né? Porque isso aí demanda mais tempo, mas porque é muita gíria da Red Pill, né? Talvez eu faça mais de um pra ir falando pouco a pouco, né? Mas às vezes é isso, a menina curtiu muito, transou com vários, mas chega uma hora que, como ela diz, eu quero sossegar, quero um pai pro meu filho. Aí ela vai buscar o beta provedor, né? O tal do Miqueinhas, tem vários termos, né? Mas às vezes nesse tempo todo ela deixou o cara bonzinho na friend zone, né? Até que depois resolve, né? Mas independente do termo, na era das redes sociais, ela pode ter deixado seu perfil salvo no Facebook, Instagram da vida, então aleatoriamente ela lembra do seu nome, de um amigo em comum, vê sua foto lá, né? E depois tem engravidado do Zé Droguinha, né? Até teve um caso meio parecido comigo, né? Quando ela tinha uns 16 para 18 anos, assim, eu acho. É, uma menina que eu tentei namorar na igreja, né? E sempre me deixou para escanteio. Aí, aí agora que ela tá uma baleia assassina, acabada que ela acho que tá com 32, eu acho, ela me falou, mas tá muito acabada, né, coitada. Mas o filho dela já tá adolescente, segundo ela, agora ela voltou pra igreja aí como eu tinha visto muito da Red Pill, eu me deu a curiosidade de puxar assunto com ela, meio que disfarçando que eu tava interessado e tal. Alguma hora eu conto pra vocês, dou até os trechos da conversa, né? E nossa, como ela agia diferente, falando, nossa, não sei o que e tal, né? Alguma hora eu mostro a conversa pra vocês, né? Mas é o que o pessoal sempre fala, nossa, como mães solteiras são sempre gente boa, carinhosa, depois que viram mãe solteira, né? Olha só que engraçado. Mas acho que na verdade ela meio que sacou, ou eu também não me segurei e falei, acho que falei algumas pra ela mesmo, sem ser tendo sido diretamente, aí ela me bloqueou, eu desconfio. Mas assim, no contexto de igreja, ela pode ter sido engravidada por aquele rapaz da igreja, que todo mundo sabia que ele só visitava a igreja, que não era lá essas coisas, não era nova criatura em Cristo, às vezes era o mais safado da igreja, era o Warmonger, como o professor Afonso fala, né? Alguma hora eu vou fazer um vídeo sobre esse termo, né? Mas ela só quis ele, não quis os caras mais certinho da igreja, que eram sem graça e tal, e depois que engravida quer você, né? Mas é isso aí, pessoal. Então, tem vários depoimentos da Red Pill que acontecem umas coisas nesse sentido, né? Ou coisa parecida. Eu vou, mais pra frente, eu tenho print deles, vou comentar com vocês, fazer vídeo pra vocês, né? Mas é umas coisas muito parecidas. Geralmente a situação que é assim, a menina vai curtir o mundo, engravida e depois vai pra igreja, o que o pessoal chama na Red Pill de zerar a quilometragem. Se dizer nova criatura em Cristo. Talvez em alguns casos ela seja mesmo nova criatura em Cristo. Não dá pra saber, mas o que acontece? A Bíblia diz que o que o homem ceifar, isso colherá. Então, assim, o fato dela ser nova criatura em Cristo não vai mudar as consequências dela, nem vai mudar um monte de problema que você vai ter de criar filho dos outros, né? E várias outras coisas relacionadas assim, né? Porque eu não vou falar tanto agora porque o vídeo vai ficar muito grande, né? Então, a moral da história é: isso aconteceu muito nas igrejas e vai continuar acontecendo. Situações parecidas como a do seriado Maluco no Pedaço. Tem uns casos até pior que a mulher vai atrás de você, ou você volta a ficar interessado nela, então ela casa com você e tudo, mas ela tá mantendo contato com o Zé Droguinha e tal, que engravidou ela, ainda gosta, arrisca até te trair, né, com ele. Mas assim, a maioria dos casos, eu chuto aqui sei lá, 80%, são meninas que têm jeito de não serem novas criaturas em Cristo, mas elas vão na igreja por comodismo, para buscar o beta mesmo, às vezes porque algum parente leva, né? E é o que acontece. Ou mesmo que ela seja nova criatura em Cristo, não vale a pena. Eu vou ter que fazer um vídeo sobre isso, né? Porque que é melhor você formar sua própria família, né? Mas um outro dia eu falo dos problemas de criar filho alheio, né? Mas assim, pra já dar um motivo para vocês, um caso que eu lembrei assim, aqui foi um finado amigo meu, né? Que ele acabou morrendo na lida com o gado, né? O avô dele tinha uma fazenda, ele gostava muito de ir pra fazenda e tal. Acho que passava as férias a vida toda nessa fazenda e tal, né? Foi nessa fazenda que a mãe dele engravidou e tal quando ele era novo, mas depois a mãe dele mudou, acho que na fazenda mesmo, não sei. Mas aí um senhor da igreja de um pouco mais de idade que a mãe dele casou com a mãe dele depois, assumiu o menino e tal, só que assim, esse meu amigo meu, depois que eu reparei isso, minha mãe contou, eu reparei, ele não chamava esse que criou ele de pai, chamava o fulano.
Ah, não sei o que o fulano, um dia minha mãe comentou. Não, mas pode reparar que ele não fala o fulano, não fala pai, ele fala o fulano, né? Então olha só que engraçado, né? Então ele era muito mais apegado ao vô, por isso que ele sempre passava as férias na fazenda, ficou um bom tempo na fazenda e tal. Quando já estava mais crescidinho, ficava passando as férias na fazenda e tal, e acabou quando já era um pouco maior e quando tinha um ônibus que levava para a escola na cidade, né, mudou para fazenda de vez. Só que infelizmente acho que com 21, 22, ele era acho que alguns 3 ou 4 anos mais velhos que eu, e ele morreu na lida do gado, né? O, mas é isso. Mas ele não chamava o que criou ele de pai, né? O outro acabou tendo mais 2 filhos e tal, né? São os meus amigos até hoje, mas é só pra moral da história. Esse é assunto para outro vídeo. Então é isso, pessoal. Foi mais um vídeo do Mestre Zosmo. Mestre Zosmo é um canal Red Pill com foco cristão ou um canal cristão com foco Red Pill, vocês decidem. O nome do episódio em português é Toma que o Filho é Seu. Me parece que é a temporada 3, episódio 5, tem no Prime HBO Max no Brasil, pelo que eu vi, né? Eu vou deixar aqui no vídeo para vocês um corte que tem disponível no YouTube, o link, né, para vocês acessarem esse corte, que na verdade essa miniatura que eu estou usando no vídeo é a capa, miniatura, thumb, sei lá como chamam do vídeo, né? Mas também deixar para vocês nesse site tipo IMDB e outros sites assim que falam de lista de episódios, né, com resumo e tudo, e para vocês procurarem depois, né? Então é isso, pessoal. Foi mais um vídeo do canal Mestre Osmo, um canal Red Pill com foco cristão, e Deus abençoe grandemente vocês.